Olá pessoas queridas, no episódio de hoje vamos falar sobre mente sã em corpo são. Vamos falar sobre a importância de envelhecer bem, vamos falar sobre a importância de uma alimentação cuidada, como é que é possível manter uma alimentação cuidada nos dias tão corridos que todos temos, introduzir exercício físico, 10 minutos, 15 minutos, encontrar tempo, no fundo, definir prioridades e a importância dos suplementos na nossa vida. Para isso, temos connosco já em estúdio duas marcas vencedoras no Prémio 5 Estrelas e que vão responder a todas as perguntas que eu sei que vocês têm, e eu também. Vamos conhecer os nossos convidados. Para o episódio de hoje, já tenho comigo em estúdio a Bárbara Feio a representar a Calcitrim. Olá, Bárbara. Olá, Sofia. Muito bem-vinda. Obrigada, prazer é meu. E a Cristina Martins. Olá, querida Cristina, a representar a Maxnésio Cardio. Correto. Muito bem-vinda. Estou muito feliz de estarmos novamente juntas. A Bárbara é a primeira vez que estamos Verdade, uma juntas. estreante. Uma estreante. Com muita experiência, não é? Neste aparato todo que está aqui à nossa volta. Bem-vindas as duas. Parabéns pelos vossos prémios 5 estrelas. E queria começar aqui a nossa conversa de uma forma assim... simplificar aqui o conceito que nos traz aqui. Estamos a falar de mente sã em corpo são e estamos a falar aqui especificamente, ou vamos mergulhar aqui num suplemento específico, que é o magnésio. Antes de falarmos nisto, e para além daquilo que os produtos que vocês representam, que as vossas marcas representam, algumas sugestões que vocês dariam a quem está à procura deste equilíbrio, por exemplo, no meu caso, que estou agora aqui num processo de manutenção da minha forma física e sei a importância de magnésio e outros suplementos. Que recomendações é que me poderiam dar? 50 anos, entrar na menopausa, por exemplo, para o meu perfil. E depois podemos, de uma forma transversal, que outras sugestões para quem nos está a ouvir é que poderiam dar, para além dos vossos produtos? Eu acho que o básico é sempre uma excelente alimentação, tentarmos alimentar-nos o melhor que conseguimos dentro do nosso tempo limitado, e também a prática de exercício físico, nem que seja moderado, uma simples caminhada, nem que seja de 15 minutos, um passo que não seja, como eu costumo dizer, V-montras, um passo um bocadinho mais acelerado, é sempre uma receita muito segura para qualquer pessoa de qualquer idade. E faz toda a diferença. Vou deixar aqui outras dicas, outras sugestões para a minha colega aqui de companheira de aventura. Eu achei, e estava a comentar agora com a Bárbara antes de entrarmos, muito interessante o tema. Exato. Mas depois pus-me a pensar mente sã em corpo são. E tomei a liberdade de perceber de onde é que tinha vindo esta expressão, até porque já agora trazemos aqui alguma novidade. E achei interessante, porque esta expressão vem do ano de 500 antes de Cristo. Ou seja, há mais de 2.500 anos que nós discutimos este tema e que parece às vezes muito atual e muito adequado ao contexto que vivemos agora e, no entanto, tem perdurado estes anos todos. E, portanto, vem do latim, de um poeta romano, o Senhor Juvenal, um tal de Senhor Juvenal, que na altura, e achei mesmo interessante, e pensei, acho que a maior parte das pessoas nunca deve ter reparado nesta expressão. Surgiu em resposta a um poema que ele estava a escrever, que respondia o que é que nós pedimos, o que é que nós queremos e desejamos da nossa vida. E no meio desse poema, ele começa logo por dizer: queremos uma mente sã num corpo são. E portanto achei muito interessante, porque nós discutimos isto diariamente, mas se calhar não aplicamos na prática. E já agora, falando nas dicas da Sofia, mas também pensando um bocadinho, se calhar, nos pilares que estão por detrás deste pensamento, eu pensei mais ou menos em 5 pilares. E comecei, obviamente, e concordando com a Bárbara, sem dúvida, nós somos o que comemos, não há outra forma, e não há outra forma de encararmos. Mas, para além da alimentação, que é fundamental, e já falaremos que é mais à frente, digo eu, onde é que nós passamos a maior parte da nossa vida, do nosso tempo? Trabalhar? Exato. E quando nós pensamos isto, assustamos um bocado, porque nós queríamos era passar a fazer coisas, não quer dizer que não gostemos do nosso trabalho, mas a verdade é que família, amigos, ficam para o último plano, não é? Gastamos 3 horas por dia. O equilíbrio. E, portanto, a começar no trabalho,
e depois, tendo esta base, que estamos pelo menos 8 horas no trabalho, temos que nos preocupar em ter a mente sã, e falando um bocadinho do stress, desequilíbrios que passam em casa e depois passam para o trabalho e vice-versa. Eu acho que tudo gira um bocadinho em tentarmos procurar o melhor de nós em todos os momentos onde nós gastamos o nosso tempo. E sem dúvida que quer a alimentação, como disse a Bárbara, quer o exercício físico, se encaixam quer na zona do trabalho, quer na zona de convívio. E depois, como não podia deixar de ser, estar alerta a todos os sinais da nossa saúde, todos os check-ups que temos que fazer nos timings corretos, consoante a nossa idade. Portanto, irmos estando muito, muito atentos ao que o nosso corpo acaba por comunicar à nossa mente. Eu estava a ouvir-vos e aquilo que estão a dizer, para muitas pessoas, diz até que isto é o óbvio, que todos sabemos, nós todos sabemos exatamente o que é que temos que fazer, não é? A questão é que andamos nesta contradição, e pegando um bocadinho no que a Cristina disse também, por causa da correria dos nossos dias e tudo mais. Então este óbvio tem que ser repetido muitas vezes, não só pelas marcas, certo, e a comunicação aqui é fundamental, como também por nós próprios, não é? De alguma forma encontrarmos uma forma de que este óbvio esteja mais à nossa frente. E se é verdade que o exercício físico, e falaram as duas do exercício físico e da alimentação, tem um papel muito preponderante neste equilíbrio, é verdade também que cada vez mais ouvimos as pessoas, as marcas, as organizações falar de que o work-life balance já é o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal já é quase um mito, e agora aquilo que se aplica no mundo corporativo é a mistura, não é? O work-life blend, está tudo misturado. Como é que nós conseguimos, tendo em conta o mundo em que estamos a viver, a correria de todos os dias, como é que conseguimos tempo para... como é que conseguimos, do vosso ponto de vista, claro, não é? Sim. Tempo para conseguir este equilíbrio e depois, conseguindo este equilíbrio, nem que seja com uma caminhada simples, como a Bárbara disse, que eu acho que simples entre aspas também, porque para algumas pessoas até a caminhada é algo que, não tenho tempo para esses 15 minutos. Certo. Eu já nem falo de exercício, muitas vezes falo de movimento, levantar para ir ali à impressora, levantar para ir a movimento. De que forma é que nós conseguimos, se houvesse assim algumas soluções que vocês pudessem apontar, retirar o máximo benefício do exercício físico? O que é que podemos fazer? Eu acho que primeiro é ter consciência que esta ligação entre corpo e mente é recíproca. Ou seja, o corpo quando não está bem afeta a mente e a mente quando não está bem afeta o corpo. Quando nós ganhamos esta consciência, tudo ganha uma prioridade e eu tenho a certeza que nós acabamos por encontrar esses 15 minutos que são muito difíceis, porque todos temos vidas muito complicadas, mas conseguimos encaixá-los. Eu acho, na minha opinião, tem muito a ver também com um foco e com um objetivo, e que conseguimos acordar 15 minutos mais cedo, mesmo com o horário mais difícil que tenhamos, se tivermos mesmo a noção de que esses 15 minutos que estamos a andar vão contribuir para a nossa, no fundo, a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar corporal. Muitas vezes até o facto de nos sentirmos bem depois fisicamente, porque isto é tudo uma bola de neve, acaba por nos ajudar também a fazer melhor, inclusivamente, e se calhar até mais célebre as tarefas que depois temos no dia-a-dia. Então eu penso que o principal é nós consciencializarmos de que temos mesmo que fazer isto por nós. Estamos a fazer primeiro por nós e depois pelo que nos rodeia. E à medida que o tempo vai passando, e nós temos mais ou menos a mesma faixa etária, mas estamos a falar aqui para pessoas de 20 anos, como podemos estar a falar para pessoas de 80 anos que já nem sequer trabalham. E portanto eu acho que é mesmo esta consciência de que com o tempo que eu tenho disponível, com os recursos que eu disponho, qual é a minha necessidade de priorizar isto? E eu acho que priorizar é a palavra aqui certa. Temos que cuidar de nós, porque o corpo vai afetar a mente vai afetar o corpo, e nós, se tivermos o nosso pensamento, ou seja, o exercício dá-nos depois até uma clareza, dá-nos uma sensação de leveza, que é quase garantido que o nosso trabalho vai ser desempenhado de uma forma melhor, que vamos se calhar cuidar melhor dos netos, porque de repente temos uma mobilidade um bocadinho melhor, que em qualquer situação da vida estamos reformados e queremos passar o dia a ler, fazer outra coisa qualquer, vamos conseguir também fazer melhor, porque temos a cabeça mais descansada e o corpo vai sempre refletir nisso, pelo menos é o que eu penso. É exatamente isso, até porque há uma relação direta entre
o que nós vamos fazendo ao longo do dia, certo. Por exemplo, com o nosso sono. Não é só... precisamente. Não é só 2 horas antes, como dizem os especialistas e muito bem, não ver ecrãs, etc. O sono, ou o sono reparador, exatamente. Reflete tudo o que fizemos ao longo do dia. Portanto, as nossas escolhas. No fundo, são escolhas. Muito bem, e eu estava a ouvi-lo e antes de passar aqui a palavra à Cristina, parece tudo óbvio, simples, fácil de concretizar, relativamente fácil de concretizar, porque a questão, para mim, o ponto aqui do que a Bárbara disse é acordar 15 minutos mais cedo. Certo, não tenho tempo ao longo do meu dia, posso acordar 15 minutos mais cedo, só que isso vai implicar organização no dia anterior e ir para a cama mais cedo. O planeamento é importante também para todas estas questões, mas eu acho que primeiro que tudo é mesmo a questão do foco. Quando nós percebermos o que temos a ganhar com gestos que são simples, nós conseguimos. Quantas vezes eu própria já disse, eu não consigo, até uma ida ao ginásio, eu não consigo. Não, nós conseguimos. A questão é mesmo fazermos disso, termos consciência do quanto podermos beneficiar disso. Porque senão a maior parte das coisas da nossa vida, senão provavelmente nós nem filhos teríamos, porque nós não temos tempo. Mas na realidade eles acrescentam-nos tanto, dão-nos tanto, que nós... Claro que fizemos deles uma prioridade, essa necessidade de os ter. É um bocado perceber aqui quais são as prioridades e o porquê forte de cada pessoa, o que é que nos leva a fazer o que fazemos. Eu até posso complementar um bocadinho o que a Bárbara diz, mas realmente a prática da atividade física, seja ela qual for, liberta endorfinas. Não é? E são estas endorfinas que depois nos dão aquela sensação de concretização, de felicidade, de bem-estar, não é? E, portanto, é muito químico também, não é só... Portanto, e ainda mais reforço a questão que a Bárbara falou, porque uma coisa é um médico ou um amigo dizer, olha, tu devias praticar mais desporto porque estás com 50 anos e estás a entrar na andropausa ou na menopausa e, portanto, está na altura de te mexeres, não é? De reforçares a tua massa muscular. E a pessoa diz, está bem, não é? Outra coisa é a pessoa... perceber que tem sinais, o tal corpo mostra os sinais, e perceber, ok, eu tenho que realmente fazer alguma coisa por mim, porque se não for eu a fazer, esquece, não é porque me estão a obrigar que eu vou fazer. E quando dá o tal clique, não é? Aquele trigger, sem dúvida que a mente reforça e combate a vontade do corpo. É a velha questão, por exemplo, do açúcar, não é? Eu costumo dizer, quando me apetece um doce, o meu corpo está a pedir um doce. Mentira! Se a minha mente disser, não comes doce, coisa nenhuma, não como e acabou. Nem que a barriga faça barulho. Nós somos muito bons a arranjar desculpas para as coisas que não queremos fazer. A mente tem um poder gigante. Assim nós não sucumbimos às vontades do corpo. Não é? E há aqui algumas variáveis que são importantes aqui exatamente para isto, para percebermos, porque o foco vem da nossa mente, a mente comanda tudo e, portanto, podemos resistir ou ceder. Onde é que a alimentação apresenta aqui um papel importante também no reforço da importância do exercício físico? Porque, no fundo, temos aqui uma combinação, não é? Aqui um combo de vários fatores e já vamos chegar aos suplementos. É assim, sobre a alimentação, o que é que eu tenho a dizer? Cada vez mais nós nos afastamos das guidelines, das diretrizes, por exemplo, da Direção-Geral de Saúde, que continua a promover a famosa roda dos alimentos, não é? Com os 7 grupos de alimentos mais importantes. E contra mim falo, o que eu percebo de toda a gente que vive à minha volta, quase ninguém já obedece a essas guidelines e a essas regras, não é? Eu fui rever, porque eu preparei-me para esta entrevista, eu fui rever a roda dos alimentos. A roda da sorte também podia ser, para ter mais sorte. Bem-vinda. E o que é que eu, não sei, eu acho que houve mudanças, mas aquilo que eu me lembrava quando estava na 4ª classe não tem nada a ver à roda dos alimentos que está hoje em dia, sem não dúvida. É? Portanto, estamos divididos em 7 grupos de alimentos, cujo grupo maior é aquele que nós, principalmente mulheres, temos mais medo, que é cereais e seus derivados e os tubérculos, não é? O que é que a gente faz quando inicia uma dieta? Quebra nos carboidratos. E afinal, é a que tem maior peso na roda dos alimentos e que nós devíamos comer em maior proporção. Depende da fase da vida. Se estiver numa fase de perda de peso, se calhar não come tanto. E o que eu quero dizer com isto é, a alimentação hoje em dia depende tanto das fases que nós, ao longo da vida, vamos passando,
que a nossa alimentação acaba por ficar cada vez mais deficitária dos ingredientes pobre, e dos não é? alimentos que nós deveríamos, supostamente, para ter uma alimentação mais saudável e mais equilibrada, deveríamos ter. Eu acho que há aqui uma questão também que é, nós passamos de ter pouca informação para ter demasiada Isso informação mesmo. sobre a alimentação. E a pessoa perde-se. E ficamos confusos. Porque vem um tipo de dieta que de repente vira moda e que nos parece fazer sentido e tentamos e não nos ajustamos porque muitas vezes não conseguimos sequer seguir planos que são muito difíceis, não são execuíveis no nosso dia-a-dia e há informação a mais que é difícil filtrarmos. Eu acho que é aí que depois entra também o nutricionista. Acho que esta parte da alimentação tem mesmo que ser adressada por um profissional experiente nessa área. Nós estamos aqui a dar estas sugestões, mas a nossa principal sugestão... Experiência empírica, é da nossa vivência, não é? Precisamente. Como especialistas. Precisamente. Ou seja, acho que há muita informação e depois temos o problema da qualidade dos alimentos que não tem nada a ver com aquilo que era no tempo dos nossos avós, já não digo dos nossos pais. E é aqui que vão entrar os suplementos. Antes de avançarmos, dizer a estas pessoas, porque já captámos a atenção delas. Porquê? Porque estamos a falar de saúde. Elas falam, saúde, não sei. Estamos a falar de exercício. Exercício, não sei. Mas há aqui uma palavra que normalmente chama a atenção às pessoas, que se chama dieta. E já vou discutir aqui esta palavra. Discutir é bom, não é? Certo. Esta palavra convosco. Pessoas que nos estão a ouvir, aproveitem que já aqui estão no canal, subscrevam. Às vezes estão-nos a ver, ainda não subscreveram o canal, é agora. Ativem notificações, aquele sininho para receberem todos os episódios em primeira mão. Deixem os vossos likes, pessoas, não saiam daqui sem deixar um coração, perguntas, comentários, estamos atentos a tudo. Partilhem os nossos episódios, tem muita coisa incrível para ver, coisas gravadas aqui no canal. Agora fiquem aí connosco. Eu não gosto muito da palavra dieta, porque a palavra dieta diz assim cá para dentro, para o nosso maravilhoso cérebro, vais entrar em restrição. É pesado, é uma palavra pesada, não é? E então, eu que sou, como dizer, já tenho assim um mestrado em dietas, procurei, nos últimos anos, nos últimos 2 anos, substituir esta palavra, porque eu acho que mesmo quando a pessoa começa a pensar, dieta custa tanto, no fundo, o que nós estamos à procura é de um novo plano de saúde, um novo plano alimentar. Um novo estilo de vida até, não é? E um novo estilo de vida, que combina todos estes fatores que já falámos, o exercício físico, a alimentação. Ainda assim, e também pelas razões todas que já falámos aqui, porque a alimentação de hoje em dia é diferente do tempo dos meus avós, é muito importante, nesta altura, introduzir a questão dos suplementos alimentares e o reforço que eles têm e o aporte que eles têm na nossa saúde. Porquê e para quê? Eles vão-nos ceder todos aqueles nutrientes do que o nosso corpo está a precisar e que de facto é muito difícil nós chegarmos lá através da alimentação. Falo, por exemplo, aqui em relação, por exemplo, ao cálcio. Sim. E sabendo que o calcitrim é o nosso produto é o nosso, digamos, o produto estrela. Certo. Não é possível nós termos a quantidade, a partir mais ou menos dos 35, 40 anos, porque as pessoas, quando nós falamos, por exemplo, em osteoporose, em problemas de coluna, as pessoas associam muito a um estágio da vida pessoas mais crescidas. E muitas vezes não é isso que acontece. Nós começamos a perder muito cedo. A partir dos 35, 40 anos, portanto, todas nós já estamos aqui a perder. É óbvio que através dos alimentos, nós conseguimos ir buscar uma parte, mas se nos centrarmos numa área apenas, agora vou-me alimentar porque preciso de repor o cálcio, então eu costumo brincar, a pessoa alimenta-se a brócolos, alimenta-se a laticínios e depois cria carências numa série de outras áreas. Exatamente. E então tem que haver aqui, não podendo estar em todas as frentes e de facto o nosso corpo tendo necessidades muito dispares em termos de suplementação, é por isso que é essencial hoje em dia tomar então estes comprimidos que os laboratórios criaram com grande qualidade para conseguirmos de uma forma prática. O calcitrim, por exemplo, é um comprimido espaçado mais ou menos 12 horas, um de manhã, um à noite, e pelo menos a pessoa fica com aquela garantia de que as minhas carências em cálcio, para garantir a minha mobilidade futura, a minha qualidade de vida, ficam pelo menos supridas. É a forma ideal. Claro que a forma ideal era através da alimentação, só que é utópico e então temos esta alternativa excelente. Exatamente, é utópico hoje em dia. Cristina. Sem dúvida. Eu focando aqui um bocadinho mais no elemento que eu venho trazer, que é o Magnésio Cardio,
o facto do magnésio ser um mineral, o quarto mineral mais abundante do nosso corpo, faz com que aquilo que a Bárbara diz seja ainda mais importante. Nós gastamos magnésio, as pessoas podem não ter esta noção, em mais de 300 reações químicas no nosso organismo. Portanto, ele vai aportar valor a tantas áreas do nosso corpo e processos que são importantíssimos. Estou a falar do cardiovascular, estou a falar de doenças metabólicas, como por exemplo a diabetes. Sim. Estou a falar, imagine, pessoas que têm a tendência, que praticam a atividade desportiva e portanto sofrem com fraqueza muscular, cansaço físico. As câimbras, não é? As câimbras, exatamente, que são muito também frequentes durante a noite, daí a nossa cápsula de magnésio ser tomada à noite antes de ir dormir, precisamente porque é quando o nosso metabolismo basal está mais diminuído e durante essas horas de sono, que esperemos que sejam realmente reparadoras, como disse a Sofia há pouco, que volte a fornecer o magnésio que nós precisamos e que nos repõe as doses recomendadas para o dia-a-dia. E que, sem dúvida, só com a alimentação não vamos lá. Eu dou o exemplo muitas vezes de que eu não preciso tomar magnésio porque eu como muitas bananas. E eu pergunto, mas tu comes 7 bananas por dia? Pois, exato. É porque é 7 bananas onde se encontra a quantidade do magnésio que está na cápsula do magnésio. Quer dizer, agora repara, se comer 7 bananas não vai poder comer os brócolos. Fora as calorias. Para o fora as calorias que a banana também tem, não é? Exatamente. Portanto, é o que diz a Bárbara e eu concordo absolutamente, que é tão mais prático tomar uma cápsula, um comprimido de um suplemento que vai complementar toda a nossa, não digo dieta, porque a Sofia não gosta, mas todo o nosso plano alimentar, não é? E que nunca vai fazer mal, pelo contrário, e vai ajudar a prevenir outros problemas e outras doenças que podem vir daí associadas. E com a dosagem certa, porque no fundo os nossos produtos são muito estudados, não é? Era aí que eu queria entrar, perceber aqui melhor, porque da minha experiência e da partilha que vou fazendo com as pessoas que estão à minha volta, dos suplementos que tomo, há um bocadinho essa questão de, mas tomas este suplemento para magnésio, cálcio. Mas isso não é uma coisa que depois, a médio e longo prazo, vai criar não sei o quê no organismo? Há estas questões, acredito que também são colocadas, lidamos, não é? Claro, lidamos com elas no dia-a-dia, os nossos suplementos são seguros, são naturais, ou seja, eles vão acrescentar-nos, não nos vão retirar nada. Aquilo que pode acontecer quando, depois de uma toma muito prolongada do calcitrim e deixar de tomar, o que pode acontecer é haver uma baixa no nível do cálcio. Pode haver uma situação complexa, específica, em que o cálcio não seja benéfico, mas isso será sempre a exceção e será certamente uma pessoa com um problema que já tem acompanhamento médico. Portanto, digamos que nós, pessoas ditas saudáveis e comuns, estes suplementos naturais são altamente benéficos e de facto vão-nos dar todos estes nutrientes. A fórmula é mais do que cálcio, mas digamos que o cálcio é o fundamental de que falamos aqui, mas vão garantir que consigamos ter mais mobilidade durante mais tempo, que consigamos ficar mais longe da osteoporose durante mais tempo, tudo coisas que a longo prazo são uma qualidade de vida, inclusivamente eu tenho familiares muito diretos, a minha mãe, por exemplo, que eu vivo diariamente situações em que sei que podia ter ajudado, se calhar, uma proatividade, no fundo, prevenir mais cedo. Pegando aqui, voltando aqui um bocadinho aqui ao meu raciocínio em relação às perguntas que me fazem sobre a minha quantidade de suplementação. Mas isso faz bem, mas isso não sei o quê, mas não se torna não sei o que mais. O vício, se é viciante, se às tantas deixa de fazer efeito, se não tem um efeito placebo, se é só uma coisa que estás a tomar. Há muitos mitos, não é? Há muitos mitos, mas também há muitos estudos. Claro, se tivéssemos o dia todo, eu tinha aqui pano para mangas, mas como não temos, eu vou tentar resumir. Pronto, começando por aquele que também nos aparece muito nas nossas redes sociais, que é o magnésio cardio engorda. Esqueci-me desse, sim. É logo um dos primeiros. Sim, é um dos primeiros. O magnésio cardio não engorda, primeiro porque não tem açúcar na sua composição, mas a maior parte dos suplementos alimentares, mesmo quando têm alguma quantidade de açúcar, é tão mínima, tão básica, que basta comer um repousado que já vai ter mais açúcar do que aquele comprimido. Portanto, é residual, não é por aí que se engorda. Esse mito está desfeito. O outro mito que é, eu sou
doente, neste caso diabético, posso tomar suplementos de magnésio? Pode e deve, porque o magnésio é fundamental na questão da regulação da insulina. Portanto, diabéticos, doentes cardíacos, pessoas com doenças metabólicas, pessoas, como eu disse há pouco, praticantes de exercício físico diário ou amador, devem fazer reposição de magnésio. E a outra questão é, mas se eu estiver a tomar magnésio durante 3 ou 4 meses, isso não me vai fazer mal? E eu respondo, não vai fazer mal. Porquê? Porque se por acaso o organismo nessa altura está a ter um aporte maior de magnésio e ainda juntamos a suplementação, o magnésio não é tóxico para o organismo. Portanto, o magnésio acaba, aquele que vem em excesso, acaba por ser excretado. Exato. Portanto, não há toxicidade por acumulação deste tipo de minerais. Outra questão também que nos costumam fazer sobre o magnésio, que é, ok, eu tomei durante 2 meses, deixo de tomar e volto a ter os efeitos. Claro, porque se deixou de fazer o aporte diário, as quantidades vão voltar ao básico. Sim, e, portanto, a sua necessidade vai continuar a ser a mesma e se deixou de tomar, naturalmente, vai voltar a ter os sintomas. Não é... Outra questão que também costumam fazer muito, não é como os medicamentos que podem, alguns medicamentos, não todos, que podem causar habituação. Isso. Se a pessoa quiser deixar de tomar, toma, não precisa de fazer desmame, não precisa de fazer nada disso. E há alturas, de facto, da nossa vida em que temos mais essa necessidade e outras, se calhar quando estamos de férias e estamos mais tranquilos, pode parar essa suplementação. E depois a outra questão também muito, muito frequente, que é... mas eu sou doente crónica, tenho imensos problemas, tomo imensa medicação, isto não vai interagir com outros medicamentos que eu estou a tomar? Pronto, no caso específico do magnésio cardio, tem a vantagem de se poder informar com os seus médicos ou com os seus farmacêuticos, porque nós, como disse a Bárbara, obviamente temos estudos que comprovam a eficácia a vários níveis destes suplementos e a garantimos a tal qualidade, mas essencialmente também damos informação a todos os profissionais de saúde. Portanto, o seu médico conhece de certeza o magnésio cardio e irá informá-lo se deve ou não deve fazer e durante quanto tempo, tal como nas farmácias, que é onde se vende o magnésio cardio. Portanto, isto para dizer, dar um pequeno exemplo, pessoas que tomam diuréticos ou na altura em que estão a fazer um tratamento com antibióticos, devem fazer suplemento de magnésio. Ok? Não tem mal nenhum, não vai fazer mal nenhum, pelo contrário. Portanto, só vai fazer bem a estas pessoas. Reforço. Nesses casos específicos até que é importante o profissional de saúde também dar esta chega e dar esta recomendação. Em termos do calcitrim, a questão aqui é menos pontual, ou seja, digamos que mais permanente, porque nós estamos a falar em cálcio que a partir dos tais 35, 40 anos não há outro, o processo vamos perdê-lo. Portanto, aqui a abordagem é um bocadinho diferente, ou seja, tem que ser tomado de forma ideal, de forma continuada, os tais 2 comprimidos por dia, porque nós sabemos que não há um retrocesso nesse processo. Nós estamos a tentar, de facto, retardar a perda de densidade óssea. A densidade óssea vai levar a ossos porosos. Nós podemos imaginar quase que um rendilhado, imaginem, um crochê da avó, é assim que, infelizmente, os nossos ossos vão ficar. O que acontece também é que esse processo é invisível, ou seja, como normalmente quando se manifesta nunca é positivo, é através ou de uma fratura, porque é muito invulgar as pessoas quererem fazer uma densitometria óssea ou ser receita, no fundo prescrita, sobretudo numa altura em que sabemos até que estão a haver muitos cortes no nosso Serviço Nacional de Saúde. Se não formos muito específicos e tivermos se calhar um plano de saúde, é um exercício que não nos vai parar às mãos. Portanto, é importante termos essa consciência, atuarmos de forma preventiva. Volto a reforçar, eu tenho pessoas muito perto de mim que de facto hoje em dia já lidam com alguns problemas e eu tento aprender no fundo com os erros que tenho lá em casa, tentar eu própria também já começar a cuidar mais aqui dos meus ossinhos. Não engorda também? A nível, não tem açúcares também, portanto é seguro, obviamente, para diabéticos. Claro que se a pessoa tiver uma condição de saúde muito específica, nunca se deve deixar de consultar um profissional de saúde, mas eu diria que uma pessoa saudável que está e pode e deve mesmo manter uma toma continuada do calcitrim, que só tem a ganhar com isso. Esta relação dos suplementos com
usar os suplementos, exercício físico, alimentação o mais rica possível, que impacto direto é que isto tem na nossa produtividade, na forma como mantemos o foco, já falámos aqui o foco, na concentração, em, não diria eliminar, mas de alguma forma regular a sensação de fadiga. Às vezes algumas pessoas dizem, a seguir ao almoço tenho aqui uma quebra, certo, e tenho que ir tomar 2 cafés. 2 cafés a seguir ao almoço, calma. Qual é a relação que vocês conseguem estabelecer em relação aos vossos suplementos, aos vossos produtos e esta recuperação, este manter a atividade mental, não é? Precisamos dela todos os dias, para as pessoas que nos estão a ouvir nas suas empresas? O facto, por exemplo, do magnésio cardio ser tomado à noite antes de deitar, pode até causar aqui algumas questões, que é, então, mas o magnésio serve para eu dormir melhor? Então não posso tomar de dia, senão vou adormecer durante o meu local de trabalho. Não é verdade, ok? Ele melhora em vários processos durante o metabolismo a nossa qualidade do sono, mas não dá sono diretamente, ok? Isto não é nenhum sonorífero ou um calmante. Não é um indutor. Não é um indutor do sono, nem é um medicamento propriamente dito, como disse, é um suplemento. E, portanto, esta questão de termos as 8 horas, que é o que se defende como sendo o ideal, bem dormidas, faz com que depois, durante o dia, estejamos com outra energia, não é? E que possamos ter conseguido, durante esses momentos de descanso, repouso absoluto, voltar a repor a energia que precisamos depois para ir trabalhar, para fazer as nossas vidas diárias, e ter uma energia que nos permita enfrentar as adversidades do nosso dia-a-dia, seja ele no trabalho, seja ele em casa, seja ele whatever, onde tiver que ser. E, portanto, é muito importante esta questão do magnésio estar incluído na nossa dinâmica, e voltando ao tema que nos traz aqui hoje, da mente sã em corpo são. Portanto, aqui no calcitrim, Sofia, nós temos também a questão, o cálcio é o seu elemento principal, mas nós temos algumas vitaminas que são muito importantes também para a nossa qualidade de vida, e uma delas, por exemplo, é a vitamina D. Nós, por exemplo, a vitamina D tem aqui, na composição do calcitrim, só por curiosidade, tem a função de fixar o cálcio, e somos um país com tanto sol, e o sol sabemos que tem um papel fundamental também na nossa força anímica, e quando apanhamos veio os primeiros raios de sol e até ficamos mais produtivos também. O que acontece é que nós depois temos uma fraca absorção, isso agora levava-nos outras conversas, que temos que nos proteger, obviamente, protetor solar é ótimo, mas usamos-lo às vezes também em excesso, portanto é também importante reforçar que a fórmula é completa e tem algumas vitaminas que também são essenciais para estarmos quimicamente bem, sendo que lá está com substâncias naturais, volto a reforçar, e que fazem inevitavelmente com que nos sintamos bem. Como nos sentimos bem, somos mais produtivos em tudo. Em casa a fazer o jantar temos uma motivação diferente, no nosso tempo de produtividade de uma tarefa, imagina que nos demorava 10 minutos e de repente, em 6 afinal estou aqui com uma rapidez e uma destreza até mentais, portanto é o que eu digo, isto é uma bola de neve, cuidamos do corpo, a mente vai atrás, quando também não cuidamos da mente, o corpo vai atrás, e isso jamais pode ser dissociado uma coisa da outra. Há por acaso, em relação ao corpo, há uma página que eu gosto muito que diz exatamente isto, o corpo explica. Portanto, quando nós tivermos aqui alguma dúvida em relação a alguma coisa que está a correr menos bem, o nosso corpo dá respostas. Sem dúvida. Às vezes, e porque já falámos aqui da prevenção, já pode ser um bocadinho tarde, sim, ou a recuperação pode demorar mais tempo. Estamos a falar aqui de 2 produtos vencedores das vossas marcas, mas estamos a falar também na representação que traz aqui das vossas empresas. Certo. Qual é que vocês acham que é o papel das empresas no incentivo não só ao exercício físico, a uma boa alimentação e também à questão de conseguir este equilíbrio na nossa saúde mental, porque tudo isto se vai refletir na saúde mental, na forma como nós estamos. E eu estava a ouvi-los e estava a ouvir as conversas que tenho muitas vezes, agora quase evangelizar se calhar um bocadinho exagero, mas falo muitas vezes com amigos e com amigas sobre o papel dos suplementos na minha vida a partir do momento em que passei a tomá-los. Até mesmo essa destreza do acordar e ir, eu 5, 4, 3, 2, 1 e vai ela,
que causa aqui alguma estranheza, mas de facto os suplementos tiveram esse papel preponderante na minha vida e na minha saúde mental, na forma como sinto mais clareza e mais energia e para algumas pessoas até um bocadinho mais de um otimismo em excesso. Eu gosto. Que papel é que as empresas têm neste... Eu acho que isso tem a ver essencialmente com a nossa atitude e já agora começo por aí. As empresas podem ajudar, sem dúvida, e fornecer ferramentas a todos os seus colaboradores para melhorar a esses dois níveis, nomeadamente na parte da saúde e na parte do exercício físico. Eu posso dar alguns exemplos que conheço, nomeadamente na Tecnifar, mas há um deles, agora falando um bocadinho em exemplos, há um exemplo que eu acho que já é dado como garantido, que é quase todas as empresas, sejam elas portuguesas, pequenas, grandes, médias, multinacionais, está mais do que visto que elas oferecem sempre um plano de saúde, não é? De seguro de saúde. E portanto, cada vez mais esse plano de saúde é alargado também ao apoio psicológico, de terapias, psicoterapias. E portanto, isso também acaba por não só nos dar aquele reforço emocional que às vezes... os suplementos obviamente ajudarão, mas não chega, não é? Certo, e depois vem a parte mais do profissional, do psicólogo, exatamente. Do terapeuta. Sim, uma coisa não exclui a outra, exatamente. E o facto das empresas cada vez mais fornecerem essas ferramentas ajudam cada vez mais a nós todos, e eu falo enquanto consumidor final, não é? Certo. E colaborador, porque não pertence ao Departamento dos Recursos Humanos. A verdade é que as pessoas cada vez mais remetem essa responsabilidade nos recursos humanos, na empresa em que é representada pelos recursos humanos. E eu acho que também deve partir muito de cada um de nós, porque mesmo que a empresa forneça todas essas ferramentas e depois nós temos uma atitude que não vou aproveitar nada do que eles nos estão a dar e nem dou valor a nada disso, eu queria um aumento salarial, não vai correr bem. Não é? Então acaba por haver aqui alguma contraprodução, porque as empresas querem reter os seus colaboradores e querem lhes dar um pacote de benefícios, que agora está muito na moda esta expressão, que ajuda que eles não se vão embora e por muitos convites que tenham, continuem a gostar de trabalhar na empresa, mas a atitude tem que partir de nós próprios. E aquilo que estávamos a falar, o que os outros dizem pode ser relevante, mas acima de tudo nós temos que saber o que é que queremos e o que é que estamos a fazer e o nosso propósito naquela empresa, e se estamos felizes e se queremos continuar naquela empresa e agarrar as coisas boas, que devem ser muitas de cada empresa, senão nós não estávamos lá a trabalhar. E não dar tudo como garantido também. Só para dar a palavra à Bárbara, um exemplo, portanto, básico, como eu falei, o seguro de saúde, acho que agora não há nenhuma empresa que não ajude nesse sentido, e depois... no âmbito do exercício físico, há muitas empresas que têm essa disponibilidade e esse espaço montado com condições brutais, até cacifes e formas de tomar banho, com ginásios in the house, que eu acho maravilhoso. Não é o nosso caso Tecnifar, mas temos também parceria. Não é o nosso caso. Ainda. Mas temos parceria com ginásios lá perto do escritório e, portanto, podemos e devemos fazê-lo. Só não o fazemos, lá está, se não tivermos uma atitude consciente das necessidades que temos de nós próprios. E, por último, vou deixar só um pequeno exemplo que eu acho que é tão simples e que todas as empresas podiam fazê-lo, porque o colaborador dá valor e lá está, vai motivá-lo e potenciar também a sua produtividade, porque são pequenas ofertas que para mim valem mais do que se calhar o tal aumento salarial. E eu dou um exemplo básico que é oferecer o dia de aniversário. Que nós até não podemos fazer nada com ele, mas se quisermos, ou ir passar um dia no spa, ou irmos um dia passear não sei para onde, acho que é muito de valorizar as empresas que oferecem. E há muita gente que eu conheço que vai trabalhar no aniversário, ficam super mal dispostos, porque eu tenho que ir trabalhar no aniversário. Em último caso, tiram o dia de férias, não é? Mas quando a empresa dá esse dia, acho fabuloso. E são pequenas coisas, muito simples, muito humildes. Que contribuem, não é? E que nós devemos agarrar como sendo uma coisa valiosíssima e continuar a motivar os colaboradores e que a empresa reconheça que as pessoas estão satisfeitas com estas pequenas apostas e portanto, aumentem também estes investimentos. Que também as pessoas deem feedback, não é? Façam a sua parte para a empresa também perceber o que é que faz falta. É muito importante essa parte individual, ou seja, a empresa tem uma responsabilidade, mas a nossa parte, nós
está sempre nas nossas mãos mudarmos o mundo à nossa volta, que seja, ou seja, o nosso pequeno núcleo. Eu costumo dizer, de facto, a minha pretensão nunca vai ser mudar o mundo inteiro, mas o meu mundo e de lá em casa nós podemos fazer isso por nós, e eu acho que uma atitude não podemos estar à espera que a empresa faça tudo, é aproveitarmos. Queria falar no fundo da atitude da minha empresa assim um bocadinho de forma mais ampla, porque nós temos aqui duas questões, que é dentro da própria empresa, assim, o bem-estar é cultivado também. Uma das coisas que sempre a empresa cresceu muito ao longo destes 18 anos, começou por ser uma empresa familiar, mas eles tentam manter esse espírito familiar agora numa empresa maior, o que acaba por nos dar, eu penso que aí a nível, lá está, de todo este bem-estar que nos rodeia, é bom sabermos que a estrutura nunca está, a pessoa que está acima nunca está inacessível para aquilo de que nós precisamos. Manter essa cultura, não é? Manter essa cultura de proximidade. Depois, a nível concreto, o que costuma acontecer é que às quartas-feiras a sede da nossa empresa é em Leiria, não é em Lisboa. Em Lisboa nós fazemos as nossas apresentações, mas em Leiria eu sei que vai uma fisioterapeuta, uma massagista todas as quartas-feiras cuidar, dar um miminho às pessoas que trabalham no armazém, sobretudo, o que eu acho que é uma atitude muito simpática. Nesse dia tenho imensa pena de não estar em Leiria. Acho que são estes pequenos gestos que mostram como, lá está, cuidar do corpo também nos afeta, melhora a nossa autoestima, que por sua vez melhora a nossa mente e etc. Depois temos aqui outra função muito pedagógica, que é, nós estamos todos os dias em frente às câmaras na televisão, e o nosso objetivo, o objetivo de qualquer empresa, obviamente, é ser sustentável, portanto, temos que fazer vendas, mas nós levamos muito a sério um papel didático, que é raro o dia que nós não falamos na televisão em que é preciso, de facto, alimentar-nos bem, em que é preciso exercício físico e, sim, a suplementação, tentar explicar de forma pedagógica, no pouco tempo que temos, o porquê é que faz sentido, etc. Portanto, acho que é importante esta consciência de que se está em frente a milhões de pessoas, sobretudo nos horários mais concorridos, exato, e termos essa consciência de que nós não estamos ali só para mostrar, olha, temos aqui um produto e ele custa X. Não, de facto tentar, e aconselhamos muitas vezes, se não sempre, de facto, olha, consulta em caso de dúvida, consulta o seu médico, portanto, acho que num bolo total, as empresas devem cuidar de si, dos seus. É uma coisa que eu sinto trabalhando nesta empresa. Só trabalho na empresa há 5 anos, mas a empresa está há 18, mas eu de facto sinto que há uma necessidade de bem-estar. E prestar também um serviço à comunidade, como estava a dizer. Precisamente, não é? o servir. Meninas, está na hora já. Passou tão depressa. Deixa-me só contribuir para mais uma curiosidade, e que se calhar a Sofia até conhece melhor do que eu. Estive a pesquisar sobre a questão de empresas felizes. Sim. E vi um estudo da Califórnia que indica que colaboradores felizes são cerca de 31% mais rentáveis do que os que não são felizes, e vendem mais 37% do que os colaboradores mais infelizes. Portanto, achei interessante o facto de estarmos aqui a acabar com a rentabilidade e a produtividade, que tem muito a ver com isso. Daí as empresas cada vez mais estão atentas para estimularem um ambiente corporativo não só mais saudável, mas também mais feliz. Porque, convívio, inclusive. Exatamente, não é? Sim. Porque existe um bom ambiente de espírito de equipa, de proximidade com as chefias e com os colegas com quem trabalhamos à volta, é fundamental. Temos que ser felizes também no local de trabalho. Como eu comecei, assim acabo. Exatamente, temos estamos mais que nos esforçar, porque há muita gente que diz, não, eu não vou para o trabalho para ganhar amigos. Mentira, das minhas melhores amizades foram feitas no trabalho, desculpem. Não é? Não tem que ser com toda a gente, obviamente, mas há pessoas que eu trago no coração até hoje. Eu acho que devemos ir para o trabalho com uma excelente atitude, e indo com uma excelente atitude, de facto, já as coisas a felicidade vai crescer à nossa volta, direi eu. Minhas queridas, eu acredito muito que não só contribuem aqui com esta atitude, as pessoas que estão a ouvir, as duas, alinhadíssimas,
E sobretudo com o facto de promoverem as vossas marcas, as vossas empresas promoverem a importância da saúde acima de tudo, da prevenção da nossa saúde, da importância de exercício físico, alimentação e suplementação, deixar de ser um mito. Exato. E, havendo dúvidas, consultem profissionais de saúde, médicos, farmacêuticos. Para mim foi um gosto recebê-las aqui. O gosto foi meu. Muito obrigada. Gostei muito, mais uma Obrigada. vez. Podíamos Obrigada. falar muito mais horas sobre este tema. Precisamos de muito de literacia. Agora, cada um de nós trouxemos aqui valor acrescentado e cada um também tem que fazer a sua parte. Por Sem isso, dúvida. pessoas queridas que estiveram aqui connosco, vão e levem este episódio mais longe. Precisamos muito de espalhar a informação, de levar nosso colega do lado, olha, ouve este episódio, fala sobre alimentação, exercício físico, coisinhas pequeninas, acordar um bocadinho mais cedo, o que for, organização, planeamento, prioridades e suplementação. Deixem-se de mitos, pessoas. Continuem connosco, partilhem este episódio, partilhem todos os outros episódios que estamos aqui, deixem perguntas, comentários, sugestões, estamos sempre disponíveis para vos ver e ouvir, os vossos likes, coraçõezinhos e ativar notificações para receberem tudo em primeira mão. Voltamos na próxima semana com mais convidados dos nossos premiados no Prémio 5 Estrelas e vocês vão adorar, tenho certeza. Um beijinho, até para a semana.